Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje, ao invés de termos as lives, né, as nossas lives que a gente sempre costuma ter aqui no canal, a gente vai ter um vídeo gravado. Eu não vou conseguir fazer a live, então por conta disso aí, optei por fazer isso, tá? Bom, pessoal, eu acho que assim, essa semana a gente teve alguns movimentos bem importantes que eu acho que vale muito a pena comentar, tá? Primeiro que a gente teve ali a revisão da Moody's, que trouxe uma surpresa para muita gente do mercado, eu inclusive. Para quem não conhece, a gente tem hoje 3 agências de classificação de risco, que são a Moody's, a Fitch e a Standard & Poor's. Essas agências de classificação, elas dão notas de crédito, elas dão nota ao crédito de países e empresas. Muita gente tem um certo, vamos dizer assim, uma certa ressalva com essas empresas, essas agências classificadoras, porque lá na época da crise de 2007, 2008, muitas empresas que passaram um aperto grande eram classificadas como excelentes pagadoras. E aí, quando veio a crise, a gente viu que aquilo ali tudo desmoronou. Muita gente colocou, inclusive, a culpa nas agências classificadoras, e eu, de fato, acredito que sim, existe ali um modelo que ele tem um desalinhamento de interesse, tá? Mas eu acho que também a gente não pode cometer um certo exagero. Eu acho que a mudança que a gente viu da Moody's, né, o upgrade que a Moody's deu no Brasil, ele foi sim um fato positivo. Vamos entender um pouco aí o que aconteceu e o que isso representa para a economia brasileira, tá? Então, assim, começando sobre o que o pessoal da Moody's coloca, né, o Brasil hoje ele ficou, na classificação da Moody's, um degrau abaixo da nota de grau de investimento. Eu vou até colocar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui o Investment Grade Rating, só para vocês entenderem como é que isso aqui funciona. Vamos lá. Pronto. Olha só. Então, isso daqui, pessoal, são é a tabela, tá, de diferentes ratings para cada uma das agências. Então, assim, de maneira geral, é como se fosse uma nota de 0 a 10. O 10, no caso, é o chamado AAA, são os países ou empresas que têm um melhor nível de classificação de risco, são excelentes pagadoras. E claro, quanto melhor você tiver essa classificação, menor vai ser o custo para você emitir dívida e captar recursos. O Brasil, hoje, na classificação da S&P e da Fitch, ele é um BB. E esse BB significa que ele ainda não é grau de investimento. Ou seja, como se a gente tivesse ali uma nota, vamos dizer, 4, certo? A Moody's deu um upgrade para a nota BA1, que na classificação da Moody's seria o equivalente a um 4,5, vamos dizer assim. E o que acontece, pessoal? Se você sair desse 4,5 e for para o 5, ou seja, ganhar uma classificação adicional, você parte para o chamado grau de investimento. Qual que é o impacto disso? Quando você é classificado como grau de investimento, você tem uma série de investidores que tem nos seus regulamentos que eles só podem investir em países que têm esse selo de grau de investimento. Então, é uma mudança muito significativa, caso o Brasil consiga migrar para o grau de investimento, que no caso aqui da Moody's seria o Baa3. A base de capital que você consegue acessar, caso você consiga ter o selo de bom pagador, é gigantesca. Isso faria muito com que a gente tivesse mais entrada de recursos, a gente teria um custo menor de endividamento, o investidor estrangeiro voltaria a olhar para a dívida brasileira. Então, assim, isso aí traciona um ciclo virtuoso muito forte. Então, o Brasil, de fato, ele deveria correr atrás do grau de investimento. O Brasil já teve grau de investimento, foi conquistado acho que em 2007, se não me engano. A gente tem que lembrar que o contexto na época era de um boom de commodities. Na época, o Brasil ele tinha um superávit primário na casa dos 2%, uma dívida PIB bem mais baixa. Depois, na época da Dilma, a gente perdeu o grau de investimento, a gente foi caindo, porque veio a crise, a nossa dívida PIB explodiu, o nosso déficit foi lá para cima também. Claro que a gente tem que colocar em contexto a queda das commodities, mas também a crise econômica que o Brasil vive, e também, viveu, e também o orçamento brasileiro extremamente engessado. Então, pessoal, nessa mudança, né, que a Moody's traz, né, pegou muita gente de surpresa, por quê? Porque o Brasil, a gente teve até agora, né, o arcabouço fiscal, mas assim, o governo ainda está devendo muita coisa em termos de melhoria das contas públicas. Em especial na parte de contenção de gastos. Então, se a gente for ver aqui no que a Moody's trouxe, ela comenta, olha só, no lado fiscal, a manutenção de um comprometimento com metas fiscais e a introdução de medidas para contenção de gastos, em especial
no crescimento que a gente tem ali nos gastos obrigatórios, tá? Então, assim, se o governo conseguir colocar algum tipo de contenção, de trazer para baixo, de tirar esse engessamento das despesas obrigatórias, isso daqui que ia garantir que a gente tivesse uma meta que fosse conseguir ser, que o Brasil fosse conseguir cumprir. Então, não adianta nada a gente ter uma meta fiscal que as regras hoje inviabilizam a meta, tá? Que é o que acontece hoje. A gente tem um arcabouço fiscal, que ele define lá que não pode crescer despesa mais do que 2,5%, mas ao mesmo tempo a gente tem algumas despesas que crescem muito acima do seu limite. E elas vão engolindo o espaço para as outras despesas. Só que isso daqui é uma situação completamente insustentável. Esse é o grande ponto que a Moody's trouxe. Uma parte importante também, pessoal, é que não só a Moody's deu upgrade no Brasil, tá? Como ela manteve um outlook, uma perspectiva positiva, ou seja, ela está dando indícios de que se o Brasil continuar nessa trajetória, ele pode ter um outro upgrade, e aí ele entraria no rol aí de investment grade. Por que a Moody's fez isso? Eu achei que teve muita especulação, eu acho que muita gente falou, tipo, porque o cara está atrasado, alguma coisa nesse sentido. Eu pessoalmente não acredito nisso. Eu acho que eles deram aqui um salto de fé, de acreditar que o governo vai, de fato, fazer alguma reforma do lado dos gastos, tá? Assim, a gente só vai descobrir isso depois de passar das eleições municipais. Eu acho que, passado isso, a gente vai ver se o governo vai ter coragem de encarar algum tipo de revisão de gastos. Minha percepção também, pessoal, sendo bem sincero, assim, eu não sou especialista em contas públicas, mas quando a gente olha um pouquinho ali, algumas contas básicas, qualquer coisa que não mexa na trajetória das despesas com previdência e da trajetória das despesas também dos pisos, com saúde e educação, vai ser mudanças, como é que eu posso dizer assim, temporárias, tá? No sentido de que eles não vão conseguir de fato resolver o problema, eles podem conseguir empurrar um pouquinho mais o problema, mas o nível de indexação e de vinculação que o orçamento brasileiro hoje tem, ele é insustentável no médio e longo prazo. Então, a gente vai ter que ver se o governo vai ou não vai ter coragem de atacar os principais problemas, certo? E assim, um ponto que eu acho que é muito importante é isso daqui. Isso daqui é a projeção do crescimento da dívida PIB. Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia, os pares do Brasil que têm a classificação semelhante à da Moody's, eles têm uma dívida PIB que ronda a casa ali dos 40%, 45%. Enquanto isso, o Brasil tem uma dívida PIB que ronda ali a casa dos seus 78%, 80%. Se a gente for ver os últimos anos, a gente teve de novo um crescimento da relação dívida-PIB. Um ponto importante também, a gente olha muito a dívida bruta sobre PIB. O Brasil tem, por exemplo, se a gente fosse olhar a dívida líquida, que considera também o caixa de algumas outras operações que o Brasil tem, como, por exemplo, as reservas que o Brasil hoje carrega em dólar, nossa dívida líquida, PIB, seriam mais baixa. Mas, assim, mais do que a relação dívida-PIB, o que assusta muito a gente é a trajetória. E a trajetória é o mais problemático. Então, não é a foto, é o filme. E o filme indica que, olha, nas regras atuais, isso daqui ainda não mostra um ponto de inflexão tão próximo. Podem notar aqui que a projeção aqui que o pessoal traz do Boletim Focus é uma projeção em que a dívida PIB ela só ia se estabilizar, só ia ter uma inflexão em 2033. Ou seja, a gente opera vamos dizer assim, num ponto um pouquinho crítico, principalmente um pouco arriscado para o perfil de risco que é o Brasil. Então, o Brasil, diferente de um país, muita gente fala assim, mas o Japão, os Estados Unidos têm uma dívida PIB muito mais alta. Sim, são países que conseguem se endividar com taxas de juros muito menores. O Brasil tem uma dívida com uma taxa de juros altíssima. E uma dívida alta com uma taxa absurda ganha uma atração muito rápido, tá? Se a gente for olhar, deixa eu ver aqui. Se a gente for olhar o que é o déficit nominal do governo brasileiro hoje, eita, pronto. Se a gente for ver o que é o déficit nominal do governo brasileiro hoje, e aí aqui a gente considera não só o resultado primário, que são as despesas e as receitas, mas também as despesas com juros. O déficit nominal brasileiro hoje é maior do que a gente teve na pandemia. Claro, aqui a gente tem que considerar também a inflação, a gente tem que considerar que o PIB cresceu, ou seja, o certo seria olhar o déficit sobre PIB.
Mas mesmo assim, o contexto hoje é outro, a gente estava numa pandemia, era um cenário catastrófico, a receita do governo foi lá embaixo, porque a economia paralisou, os gastos do governo explodiram, e hoje o cenário que a gente tem é o contrário. Se a gente for ver o cenário brasileiro, é um cenário em que a receita do governo está super alta, porque a economia está super forte, a gente está com um nível de desemprego baixíssimo, isso implicaria com menores gastos com benefícios sociais, com menores gastos com seguro-desemprego e maior arrecadação. Mas não é isso que a gente está vendo. A gente ainda está vendo, sim, uma receita forte, mas uma despesa que foi ainda mais forte. Então, isso daqui é a grande crítica que quem olha muito para o lado fiscal tem feito ao governo. Ao mesmo tempo, também, pessoal, minha opinião, e aí, de novo, uma opinião, eu não sou da parte macro, tá? Mas, assim, também tem uma questão de preço. Claro, a situação brasileira, o fiscal brasileiro não é maravilhoso. Mas quando a gente vai ver o juro real brasileiro hoje, a gente está falando do segundo maior juro real do mundo. A gente só está perdendo hoje para o juro real da Rússia, que é um país em guerra, virou o pária do mundo. Então, ao mesmo tempo que eu entendo que sim, o fiscal brasileiro não é maravilhoso, também não é o desastre a ponto da gente ter um juro real desse nível. Isso é até uma declaração também do Roberto Campos Neto, que ele comenta, falou assim, eu acho que as taxas de juros longas exageraram. A gente não está com um fiscal tão deprimido, tão feio assim, a ponto de estar com uma taxa de juros uma taxa de juros longa tão alta, ainda mais quando a gente olha para as taxas de juros americanas que começaram a ceder, tá? Então, assim, acho que para mim são os dois principais pontos, né? A gente, sim, tem um fiscal feio, mas não tão feio a ponto de ter uma taxa de juros nesse patamar, certo? Essa é um pouco a minha percepção. Bom, e aí, o que vai acontecer daqui para frente, né? Eu acho que eu já vi gente falando assim, poxa, porque daqui a pouco a Moody's vai voltar atrás e tudo mais. Assim, de fato, se o governo brasileiro e a própria Moody's coloca ali no seu relatório, se o governo brasileiro não tomar algum tipo de atitude para enfrentar as despesas obrigatórias, eu acho que vai ficar muito difícil a gente conseguir ter uma estabilidade e trazer isso para a mesa, tá? Então, dificilmente a Moody's ia olhar o Brasil sem conseguir controlar os seus gastos e não ia fazer nada. Assim, a gente está num momento em que o Brasil vai ter que decidir se ele quer tentar ir para grau de investimento ou se ele vai abandonar tudo e vamos voltar para fiscal, vamos voltar para contabilidade criativa e vamos deixar o bonde tocar, tá? É claro que o governo brasileiro, o governo do PT, ele não é um governo pró-corte de gastos, mas assim, a Moody's, quando a gente teve essa última conferência em que o Haddad e o Lula foram, eles passaram e foram conversar com as agências de classificação. Possivelmente alguma coisa foi conversada, não sei se promessas foram feitas, mas a gente só vai acreditar se de fato o governo brasileiro começar a entregar, certo? Bom, pessoal, então assim, um pouquinho sobre o que eu queria colocar nessa parte, né? Então assim, eu acho que a gente está em um momento de que o macro brasileiro tem pesado demais. Vou até colocar aqui para vocês, né? Se a gente for comparar o Brasil com os outros países, opa, se a gente for comparar o Brasil com outros países, vamos pegar aqui o EWZ e vamos comparar com o que tem acontecido com os emerging markets, certo? Pronto. Então, assim, os emerging markets hoje estão subindo 24% no ano nas suas bolsas, né, na média. O EWZ hoje está no zero, quer dizer, se a gente colocar, isso aí em um ano, né, a gente está muito para trás. Isso aqui no Ibovespa, se a gente for pegar o índice Small Caps, está muito, muito atrás, certo? Claro, temos ali nossas dificuldades, mas eu acho que a gente está um pouco exagerado. A grande dúvida, pessoal, é o que vai acontecer com a economia, principalmente chinesa. Então, a gente tem ali uma economia chinesa que estava dando sinais de desaceleração muito forte. O governo chinês veio com uma série de pacotes de estímulos e começou a puxar um pouco isso para cima. Ao mesmo tempo, agora, a gente começou um ciclo de tensão geopolítico entre Israel, Irã, Líbano e por aí vai. O que a gente tem visto mesmo com essa tensão, o petróleo, né, o Brent, que em geral, quando a gente tinha ali algum tipo de tensão no Oriente Médio, o petróleo dava uma disparada. Hoje, mesmo com essa tensão toda, e eu acho que uma das maiores tensões que a gente já viu há muito tempo, a gente está aí com o Brent na casa dos $77.
Claro, uma boa recuperação do que ele chegou a bater ali seus 69, mas ainda assim, eu acho que a gente está aqui, de um lado, né, uma tensão de o que vai acontecer com essa escalada geopolítica, mas do outro, o mundo ainda é pouco preocupado com como é que está a economia, principalmente a economia chinesa. Se a gente tiver uma desaceleração mais forte ali, será que isso vai pesar ainda mais nas commodities? Por enquanto, o pacote de estímulos que a China trouxe deu uma animada, o preço de minério de ferro subiu, o próprio petróleo também deu uma subida, as ações chinesas dispararam em questão de um mês, mas a gente não sabe ainda se de fato isso daí vai surtir o efeito todo que o pessoal gostaria, tá? Uma outra ação também que o pessoal me pediu para olhar é a Vamos e a Simpar, né? Vou até colocar aqui. Olha só, a Vamos e a Simpar estão caindo 35% mais ou menos em um ano, mas assim, quando a gente vai olhar aí nesse último mês, eu acho que foi onde a gente viu uma queda mais forte, né? Vamos cair nos seus 26%, Simpar cai nos seus 15%. O que acabou acontecendo, né? A gente teve o anúncio de uma reestruturação da parte das concessionárias da Vamos. Deixa eu só ver se está aparecendo aqui. Opa. Pronto, agora sim. Então, assim, a gente está vendo aí que a Vamos e a Simpar, elas vinham bem próximas, tá? Até que, mais ou menos ali, no dia 30 de setembro, acabou descolando esses dois papéis. O que a gente teve, né? Primeiro, a gente teve o anúncio de uma reestruturação societária. No primeiro momento, tanto Vamos quanto Simpar subiram. No segundo momento, Simpar subiu bem mais e Vamos ficou de lado. E no terceiro momento, a Vamos despencou, Simpar agora também caindo um pouco. Bom, basicamente, né, a gente teve uma reestruturação societária, quer dizer, uma proposta de reestruturação por parte da Simpar, em que ela vai fazer a transmissão, a Simpar vai ceder a parte da chamada Automob, que é o segmento de concessionárias. A Vamos vai fazer a cisão da sua concessionária também, a Vamos Concessionária. Eles vão se juntar, vão formar uma grande empresa, certo? E nesse processo, a Vamos vai ter que pagar um valor para a Simpar. E eu acho que aqui, para mim, quais foram os dois grandes pontos que pegaram, tá? Bom, primeiro, o valuation que foi atribuído para a Automob, em que a Simpar vai transmitir para Vamos, certo? Eu achei que sim, o valuation foi um pouco esticado, nada absurdo. Eu acho que, primeiro, a operação ela faz sentido, eu acho que você tirar isso daqui da Simpar, jogar para Vamos e fazer uma incorporação, isso faz sentido. Não é a primeira vez que a Simpar faz isso, eles já fizeram também uma operação semelhante com a Movida. A Simpar tinha uma subsidiária dentro dela e fez um movimento de migração para a Movida. Na época, inclusive, a Movida subiu e a Simpar não subiu. Mas eu acho que este movimento, o atual, eu achei que, de fato, ele foi mais benéfico para a Simpar do que para a Vamos. Assim, faz sentido, mas eu acho que os termos de troca, eu acho que eles foram mais benéficos para a Simpar do que para a Vamos. A ponto de fazer essa queda toda, aí eu pessoalmente discordo, tá, pessoal? Eu acho que aqui me parece que teve um certo exagero. Não por questão do valuation, se a gente for pensar que a Vamos pagou 1 bilhão pela Automob, e se a gente for ver o que a Vamos perdeu de valor de mercado, é mais do que esse 1 bilhão. Ou seja, para mim, acho que teve um certo exagero aqui. Não acho que teve uma destruição de valor desse nível. Agora, o que pode ter pesado um pouco é a questão de governança corporativa. Historicamente, a Simpar, quando ela fazia essas propostas, ela se abstinha e aí ela deixava para os minoritários decidirem se iam ou não fazer a reestruturação societária. Tá? Então, nesse caso, a Simpar deu a entender de que ela vai sim votar. Ou seja, o acionista controlador nessa operação, ele também vai votar. Nas outras, ele geralmente deixava para os minoritários votarem e ele simplesmente seguia a decisão. Então, assim, eu acho que nesse ponto foi um ponto negativo em termos de governança corporativa. Eu preferiria que eles tivessem deixado novamente para os minoritários decidirem. Eu não sei se isso daqui acabou pesando, certo? De novo, me parece que teve um certo movimento exagerado aqui, mas não dá para a gente discutir que sim, eu acho que foi mais benéfico para a Simpar do que para a Vamos, certo? Bom, um outro movimento também que eu acho que pegou bastante, né, foi do petróleo, como eu havia comentado, e da Brava e da Prio.
Vou tirar aqui a Simpar. Prio 3. Bom, a gente viu aí a Brava caindo nesse último mês 35%, é isso aí? É isso aí. Claro, pessoal, a gente teve sim uma queda do petróleo, então se a gente jogar aqui o Brent, quer dizer, depois dessa alta aqui já voltou tudo. Então, assim, minha percepção, a Brava, ela teve essas dificuldades para conseguir botar em operação os campos, né, as operações de Atlanta e de Papa-Terra. Muito mais negativo para mim foi a questão de Papa-Terra. O que a gente tem acompanhado sobre Atlanta é que o FPSO novo, né, a embarcação nova, ela já está lá, já colocaram tudo ali bonitinho para poder rodar, mas eles precisam de autorização de ANP, que está naquela operação morosa, então tudo deve estar demorando um pouco mais. Era para entrar em operação em agosto, eles têm prometido agora algo entre outubro e novembro. Vamos ver se de fato eles vão conseguir entregar isso. Para mim, acho que o grande ponto negativo foi a paralisação de Papa-Terra. Papa-Terra sempre foi um campo complicado, desde a época da Petrobras, que depois foi passada para a 3R, que agora virou da Brava. Esse é um campo cujo óleo é um óleo denso, viscoso, difícil, e que mais do que isso, né, a gente viu os relatórios lá da ANP, havia uma série de cobranças sobre a manutenção, ou seja, para mim, dá a entender de que a manutenção de Papa-Terra, ela estava deixando muito a desejar. O que a Brava optou por fazer? Ela paralisou o campo, então assim, a ideia inicial era deixar o campo parado por 2 semanas, só fazer as manutenções, que foram exigidas pela ANP, mas ao que tudo indica, eles optaram por paralisar o campo, a plataforma, fazer uma revisão total daquilo para que não haja nenhum tipo de problema mais sério, tá? Eu acho que eles fizeram certo, eu acho que isso aí sim era o que devia ser feito, a nova administração, que era da Enalta, que agora ocupou a Brava, eles estão optando por, vamos parar isso aqui tudo, vamos rever tudo que tem aqui dentro, qualquer tipo de problema, para ficar tudo certinho. Eu acho que faz todo sentido, mas a gente teve, então, 2 eventos negativos, e que, como a Brava vem de 2 empresas que tiveram dificuldades de entregas no passado, eu acho que o mercado, ele não quer mais pagar para ver. Ele quer, de fato, ver entrega antes de colocar alguma coisa na conta para a Brava. Claro, a essa altura do campeonato, se a Brava pelo menos conseguir entregar o campo de Atlanta bonitinho, o preço já caiu tanto que num petróleo nesses $75, mesmo se Papa-Terra desse muito problema, ainda assim eu acho que é uma empresa que ficou barata. Então, assim, eu acho que o mercado quer ver alguma entrega e eu compreendo completamente essa posição do mercado. Tá? E, assim, se a empresa conseguir entregar, se a empresa conseguir mostrar a produção, aí sim o mercado vai olhar um pouquinho menos cético para a Brava, certo? Como a gente vê aqui, olha, Prio apanhou, mas nem de perto, nada próximo ao que está apanhando a Brava, certo? E por fim, pessoal, assim, uma visão geral para mim hoje das small caps, né? Então, se a gente for pegar aqui, deixa eu até colocar. Opa. Pronto, agora sim. Se a gente for olhar o ratio, né, do small contra o Ibov, a gente está aí no menor patamar desde 2009. Isso significa o quê? Que as small caps em relação ao Ibovespa nunca tiveram um nível tão deprimido de relação. O que a gente tem visto é que, sim, o que tem liquidez, o que gera caixa é o que o mercado está olhando. O que não tiver liquidez ou que não tiver gerando caixa nesse momento, o mercado vai massacrar sem dó. Tá? Empresas que foram um pouco mais alavancadas, empresas que não estão gerando tanto caixa, empresas que não estão pagando tanto dividendos, essas são as empresas que estão sendo mais massacradas na bolsa hoje. Sempre muda, tá, pessoal? Tem sempre que pensar assim, isso aí são ciclos. Se a gente tiver uma melhora do cenário, se a gente tiver uma melhora da taxa de juros, isso daqui muda completamente. Claro, não só a gente tem agora a questão fiscal, mas a gente entrou agora numa questão também de risco geopolítico. Eu não acho que seja assim, eu não estou comprando a ideia de que a gente está falando de uma terceira guerra mundial, mas é claro que a gente está num momento de uma tensão que há muito tempo a gente não via. Então, é um ponto, assim, de preocupação. A vantagem do Brasil nesse sentido é que é um país hoje que tem uma segurança alimentar e energética que poucos países têm. Um mercado consumidor forte, uma economia
estável, razoavelmente estável, produtor de muito alimento, produtor de energia, produtor de petróleo muito forte. Então, isso tudo traz uma segurança que o Brasil nunca teve antes. A gente só foi atingir, por exemplo, a segurança energética, quando a gente fala de petróleo, 10 anos atrás. Então, para mim, acho que isso aqui é um ponto bem importante para o Brasil. Bom, pessoal, isso era aqui um pouquinho que eu queria passar para vocês. Como eu comentei, hoje a gente não ia conseguir fazer a live, mas eu não queria deixar sem nada, muita coisa que aconteceu aí ao longo dessa semana. Então, eu falei, não, vou colocar aí um videozinho. Antes que eu me esqueça também, aproveitem e deixem um like aqui embaixo, tá? E semana que vem a gente vai estar junto nas nossas lives, como sempre, tá? É isso aí, pessoal. Abração. Tchau, tchau.